Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a super receitinha do pão delícia gigante. Acompanhe os ingredientes, façam, comentem, que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Vamos lá! Para começar, nós vamos fazer uma esponja para que o seu pãozinho delícia cresça bem fofinho, certo? O que é que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de 100 ml de água, água normal, não precisa ser água quente nem água morna, água em temperatura ambiente, mais 100 ml de leite, leite líquido, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 50 ml de óleo, da sua preferência, qualquer tipo de óleo, e um ovo inteiro. O fermento que vocês vão utilizar é um fermento daquele de sachê, fermento biológico seco, que são aqueles granuladinhos para pão e pizza, tá bom? Se você tiver o sachê grandão, você usa uma colher de sopa, que equivale a 10 gramas, que é o sachêzinho. E uma colher de chá de sal. Para fazer a esponja, vamos começar. Você despeja a farinha, o açúcar, o leite, a água, o óleo, o sal e o fermento. Colocou, você vai misturar delicadamente, só para o sal se misturar e desfazer esses gruminhos de farinha. Pouca coisa. Misturou. Agora, por último, você vai colocar o ovo inteiro e não vai misturar mais. Você não vai desfazer o ovo, você vai deixar o ovo inteiro. Então, coloca o ovo aqui e não mexe mais. O que é que você vai fazer agora? Você vai levar essa mistura para descansar dentro do forno desligado, abafadinha, por 30 minutos. E depois a gente vai dar continuidade à receita, tá bom? Aqui, ó, pessoal, passados os 30 minutos, ela fica com esse aspecto assim, meio peguento em cima. E agora o que é que você vai fazer? Você vai misturar tudo com a mão. Se você tiver nojo, agonia, você pega uma luvinha, tá? Mistura. Mistura bastante com as mãos. Desfaz o ovo. E à parte, você vai deixar uma colher de sopa de manteiga ou margarina derretida esfriando, tá? Que a gente vai usar depois. Misturou bastante, você vai pegar agora 500 gramas de farinha de trigo peneirada, farinha de trigo normal, sem fermento, e vai colocando aos poucos e misturando para dar o ponto. Vai chegar um momento que você vai precisar usar a mão mesmo, tá? Então, enquanto estiver meio mole, você pode usar uma luva. Depois você troca para as mãos.
Às vezes não vai ser necessário você utilizar os 500 gramas de farinha completo. Você vai ver o ponto que a massa vai ficar elástica e você vai parar de colocar farinha para seu pão delícia não ficar pesado, tá? Nesse ponto aqui, já pode tirar a luva. E você vai, esse é o ponto aqui, ó, tá mole ainda, mas já não tá tão grudenta. Você vai tirar a luva e você vai sujar um pouco a mão com a margarina derretida e vai sovar. A massa do pão delícia, ela é uma massa mole, tá? Então não é aquela massa tipo de pão comum que você vai colocando mais e mais farinha, ela é uma massa mole mesmo. Coloca mais um pouquinho da farinha. Você pode colocar menos que os 500 gramas, mas não pode passar de 500 gramas para essa quantidade de receita. Eu vou estar fazendo o pão delícia gigante por questão de praticidade, até mesmo para quem é casal, quem quer fazer um lanche mais prático. Mas essa mesma receita você consegue fazer aproximadamente 30 pãezinhos delícia de tamanho festa, tá? Transfira a massa para um outro recipiente limpo e vá sovando delicadamente. Não precisa muita força. Feito isso, você vai levar essa massa para descansar, cubra ela com um pano e coloque dentro do forno desligado por mais 30 minutos. Prontinho, minha gente, passado 30 minutos, ela fica assim, continua a massa mole e peguenta. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar um pouco de manteiga, passar nas mãos, bem pouco, só para untar. E vai sovar a massa mais um pouquinho, abrindo ela. Se você for fazer, vou dar a dica, né? Já que
Essa massa serve para pão delícia tamanho tradicional. Se você for fazer um pão delícia tamanho tradicional, esse é o momento que você vai modelar os seus pãezinhos. Então você vai pegar uma bolinha aproximadamente desse tamanho, com a mão untada com manteiga, e você vai fazer esse movimento aqui, ó, abrindo e trazendo para dentro, abrindo e trazendo para dentro, abrindo e trazendo para dentro. Depois você vai colocar aqui, vai apertar, vai girar e vai colocar na forminha, do tamanho que você quiser, mini pãezinhos ou aqueles pãezinhos maiores, mas é assim que você modela. Como o nosso é um pão delícia gigante, a gente vai modelar a massa inteira e vai colocar numa forma. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Fazendo esse movimento aqui, abrindo a massa. Abrindo e trazendo para dentro dela mesma. Faça isso por aproximadamente uns 2 minutos, até você sentir que a massa está bem lisa. Fez isso, você vai modelar uma bola, sempre trazendo para dentro. E vai pegar uma assadeira redonda, untada e enfarinhada, e vai colocar essa bola aqui no meio. Distribua ela dessa forma. E deixe descansar por mais 30 minutos. Aqui, pessoal, passado 45 minutos, o nosso pão delícia gigante já tomou quase toda a forma inteira, ó, ele fica assim, a massa é bem fofinha, bem molinha. E agora eu vou colocar o forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 10 minutos. Vou levar para assar de 20 a 25 minutos. Se forem os pãezinhos pequenos que vocês fizerem em tamanho tradicional, assem no máximo em 15 minutos ou até que o fundo do pão solte da assadeira. Ele tem que ficar levemente corado, não pode deixar ficar moreno não, tá? Senão resseca o pão. Como esse aqui é grande, de 30 a 35 minutos eu vou levar para assar. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado, tá bom? Aqui, pessoal, tá o resultado do nosso pão delícia gigante depois de 30 minutinhos de forno. Você vê que ele ainda ficou um pouco corado. Se vocês puderem tirar, ficar observando o forno e tirar um pouquinho antes, melhor ainda. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos rechear, cortar. Usem uma faca de serra grande. Recheiem com o pão ainda morno. Pegar um suportezinho aqui. Fez a massa bem fofinha. Daqui a pouco eu vou cortar pra gente ver. Vocês vão pegar requeijão cremoso ou catupiry, ou o recheio da preferência de vocês. Pra ficar bem tradicional é bom um requeijão cremoso. E vão rechear generosamente o seu pão.
Pega a outra parte com cuidado, que ele tá bem fofinho. Coloca de volta. E agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pincelar a manteiga. Como o pão ainda tá um pouco morno, usem manteiga em temperatura ambiente. Se a manteiga estiver gelada, vocês derretem no micro-ondas. Pincela a manteiga. Pode ser margarina também. Tudo bem generoso, tá? Vê que o pão ainda tá quentinho, que a manteiga já derreteu completamente. E agora, vocês vão pegar uma peneira pequena e queijo parmesão ralado. E vão polvilhar em cima. Esse queijo é bem fininho, vai sem peneira mesmo. Vamos dar um acabamento dos lados. E tá pronto o seu pão delícia gigante. Vamos cortar para ver como é que ficou? Gostaram do nosso papo de bolo de hoje? Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Toda semana uma receitinha nova para vocês. Compartilhem e coloquem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Até o próximo papo de bolo. Um beijo!